Eu sou a estagiária Beatriz e vou estar com vocês durante essa aula. Hoje nós vamos aprender sobre os poemas, né? As nossas aulas de português. Vamos lá, o que é um poema? Vou deixar essa perguntinha no ar aí para vocês pensarem, beleza? Vamos lá, pessoal, vamos aprender hoje sobre os poemas. O que são poemas? Poemas são textos literários compostos por rimas ou não. Então, eles podem ter rimas, podem rimar, mas também não podem, né? Às vezes, se você quiser fazer um poema com rima, beleza. Se não quiser, beleza, entendeu? Ele é composto por rimas ou não. Ele precisa ter versos, é uma coisa que tem que ter, que é obrigatória ter versos. O que são versos? É cada linha do poema. Então, se você está escrevendo lá o seu poema, você vai pôr cada linha, cada frase que você escrever é um verso, entenderam? Uma estrofe. O que é uma estrofe? É cada agrupamento de verso. Então, se você faz 4 linhas, 4 versos, aquilo lá vai ser a estrofe do seu poema. Um poema pode ter várias estrofes, depende do que o autor quer expressar, beleza? Então, vamos lá. Vamos aprender também sobre as rimas. O que são rimas? Vamos pensar o que são rimas? As rimas é o que rima com aquela palavra. Vamos lá. O que rima com cadeira? Geladeira. O final é igual. Perceberam isso? Então, o que rima com cadeira é geladeira. Vamos lá. O que rima com escola? Esmola. Esmola rima com escola, não é verdade? Então, vamos lá. O que é o ritmo? O ritmo, ele está relacionado à sonoridade, à musicalidade presente nos poemas. Então, por exemplo, se é um poema que é uma música, por exemplo, né? Uma música tem várias estrofes, tem vários ritmos e elas têm rimas, né? Também é considerado um poema, uma música. Então, ela precisa de ritmo. Esse é o ritmo relacionado às músicas, né? A sonoridade, ela trata de um elemento muito importante, produzido de maneira intencional, de acordo com as palavras escolhidas pelo escritor. Olha que legal! Temos também a diferença entre poema e poesia. O poema é um texto literário formado por versos, né? O que a gente aprendeu sobre verso? Que é todas as linhas. Um texto literário formado por versos, que é chamado de poema. E o que é poesia? Poesia é a produção artística que provoca emoções. Então, aquela poesia que nos traz alegria, tem aquela poesia que nos traz tristeza, aquela poesia que deixa a gente contagiante, alegre, tem aquela poesia que deixa a gente mais calmo, mais leve, não é verdade? É aquela poesia que traz emoções, isso provoca emoções, é chamado de poesia. Entenderam a diferença? Vamos lá, pessoal, nós vamos aprender também sobre como nós devemos
declamar um poema. Vocês sabem quais que são os pontos fundamentais para a gente poder declamar um poema com toda aquela entonação, aquela vontade? Vocês sabem? Vamos aprender! Então, para declamar um poema, a gente tem que ter postura, tem que ter vontade, tem que ter postura de declamar um poema. A gente não pode ficar lá largado, vou decorar assim, 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 vou declamar e todo mundo vai entender. Não, não é assim que se declama um poema. Tem que ter aquela vontade, aquele saber de poder transferir aquilo que a gente está falando para as pessoas entenderem. Olha só, se a gente vai declamar um poema lá, tô lendo o meu poema, não pode ler. Não tem como a gente ensinar uma coisa para as pessoas se eles estão vendo que a gente está lendo. Como que a gente vai ler? Tem que ter tudo na cabeça, né? Então nós temos que decorar as coisas que a gente quer falar para a gente poder falar sem ler. Tô falando lá e daí eu não posso ficar aqui, ó, encostada. Você acha que é certo fazer isso? Ficar encostada, toda largada, né? Não pode fazer isso também. A gente tem que ter postura, tem que ficar de pé, da forma correta que tem que ser, né? Então vamos lá. Um outro ponto também, que é as articulações das palavras. Como que a gente vai falar as palavras, o jeito, o nosso gesto aqui, o nosso gesto com a boca, também influencia bastante na nossa declamação. Olha só, se eu tô lá falando e eu não tenho muito essa habilidade de ficar falando aqui, ó, falando com a boca assim e não conseguir demonstrar o que eu tô dizendo, entenderam? Isso também é um ponto fundamental que precisa ser exercitado para assim cada vez mais evoluir. Olha só, a gente vai declamar um poema e vai ficar lá assim. Você acha que é certo? Não, né? Então tem que ter sabedoria, tem que ter a adequação certa para poder declamar aquele poema. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês prestem atenção na forma que eu vou exemplificar para vocês. Olha só. Vamos lá, eu vou declamar um poema para vocês e vocês vão ver a minha postura, a minha entonação, a minha articulação das palavras, tá bom? Vocês vão aprender certinho, ok? O nome do poema é Minha Escola. Minha escola. Quando vou à minha escola, tenho muito o que fazer. Brinco, pulo, faço arte, mas também quero aprender. Meus amigos lá da sala são pequenos como eu. Dão risadas, são alegres, são bacanas. E os seus? Então vocês perceberam, pessoal, como que eu interpretei esse poema, como que eu declamei ele para vocês. Vocês perceberam a minha entonação, a minha postura, né? Eu permaneci sempre de pé, de cabeça erguida, como se eu tivesse certeza daquilo que eu estivesse falando, né? É desse jeito que tem que ser a declamação de poema, a declamação de poesia. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Eu vou deixar uma atividade super legal para vocês fazerem, bem interativa, vocês vão amar e vai exercitar bastante o cérebro de vocês, assim como exercitou o meu. Eu amei fazer essa atividade, beleza? Eu quero que vocês façam também. Olha só. A atividade é a seguinte, eu quero que vocês, aí na casa de vocês, no quarto, no lugar que vocês quiserem fazer essa atividade, vocês vão compor um poema. Olha que legal! Eu quero que vocês componham um poema, eu quero que vocês treinem, quero que vocês declamem esse poema. Ó, como que vai ser? Esse poema vai ser a critério de vocês.
o tema que vocês quiserem. Se você quiser criar um poema sobre o seu animalzinho de estimação, você vai criar o seu poema com todos esses requisitos que eu disse, beleza? Se você quiser criar um poema sobre o meio ambiente, beleza? Se você quiser criar um poema sobre você, pode ser também. Só que eu tenho um requisito muito legal que vocês vão ter que fazer, tá? Eu quero que esse poema de vocês tenha mais que 3 estrofes. Então, eles vão ter que ter mais de 3 grupinhos ali de versos, beleza? Mais de 3 estrofes. Vai ser um pouquinho longo, tá? Daí vocês vão exercitar bastante o cérebro de vocês até onde vocês conseguirem ir, beleza? Eu quero ver essa atividade depois. Vou deixar um tempinho aí para vocês fazerem essa atividade, beleza? E até daqui a pouco eu volto. Galerinha, eu fiz um poema muito legal e eu quero que vocês escutem bastante o poema que eu vou declamar agora, tá bom? Ó, é um poema que eu mesma fiz. Eu quero que vocês entendam um pouquinho. Ó, essa sou eu, alegre e com um sorriso contagiante, às vezes triste, mas sempre confiante. Com sonhos a realizar, sempre eu irei buscar, com leveza no coração e sempre pé no chão. Trago ao meu lado somente coisas boas, pois sei que a vida passa e o tempo voa. Olha que legal, né? Ó, uma artista. Então, pessoal, essa foi mais uma aula com vocês. Eu espero que gostem e até a próxima, tá? Tchau!